Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente vai continuar o assunto que a gente iniciou na semana passada. Essa é a apresentação de slides que a gente está utilizando. Na semana passada, a gente começou a falar os fundamentos de Project Manager. Passei para vocês um arquivo em que, na videoaula passada, as ideias de metodologia de projetos. Isso aqui depois a gente vai trabalhar um pouco mais. A como encontrar coeficientes de segurança para projetos, ainda mais para projetos que não existe ainda algum coeficiente de segurança definido, né? Foi dito que existem coeficientes de segurança definidos em projetos quando se tratam de itens que já existe uma normalização ou alguma organização que regulariza e regulamenta esses coeficientes. Agora, quando não existe, quando é um projeto, alguma criação pessoal, algum projeto de engenharia que não existe regulamentação, aí tem esse método para elaborar coeficientes no vídeo da aula que eu postei na semana passada. E continuando essa aula, a gente vai falar sobre seleção de materiais, agora na aula de hoje. Deixa eu ver aqui só se mais alguém está entrando. Não tem enquanto ninguém entrou. Mas tudo bem. Na parte de seleção de materiais, o primeiro item que a gente vai trabalhar é de Ashby. Esse diagrama, deixa eu colocar aqui para vocês. O diagrama de Ashby, esse que eu estou apresentando para vocês, ele relaciona todos os tipos de materiais que existem na natureza ou de forma fabricada, materiais que são possíveis de serem criados. Ele relaciona esses materiais num diagrama. Aqui na parte da direita, ele relaciona o módulo de Young, ou o módulo de elasticidade do material, em gigapascal, e ele relaciona aqui de baixo, não está bem definido, a densidade do material. Então, aqui embaixo é a densidade, que é a relação de massa por volume, e aqui é o módulo de Young. O que isso quer dizer? Materiais com uma densidade muito baixa, observa aqui, ó. Isso aqui é a densidade, materiais com densidade muito baixa, são materiais mais leves. Aqui na classe de materiais mais leves eu tenho cortiça, eu tenho espumas de polímeros. Consequentemente, o módulo de elasticidade desses materiais é muito baixo. Então, eles suportam muito pouco a deformação elástica. Depois, e são muito leves. Tá? Observe que é muito leve e o módulo de Young é muito baixo. Aí, à medida em que o diagrama ele obedece um crescimento proporcional, à medida que a densidade aumenta, pode ser que o módulo de Young também aumente. Parece que alguém está entrando na aula aqui. Deixa eu adicionar. Pronto, adicionado. João Paulo entrou agora, né? João Paulo, tá me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Você tá mudo? Deixa eu ver. Acho que você... Estou sim, Daniel. Beleza, então. Obrigado. Vou continuar deixando. Se vocês precisarem falar comigo, é só tirar o mudo aí de vocês. Eu só deixo vocês mudo, porque se tiver algum ruído aí, sai na gravação, aí fica ruim, tá? Não, o pessoal resolveu entrar agora. Eita. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês ainda em mudo, como eu estava falando, para não atrapalhar aqui na gravação, tá? Por causa dos ruídos. Se mais alguém for entrando, eu vou adicionando. Quem entrou agora, e eu já tinha iniciado a aula, depois do início da aula vai estar gravado para vocês podem pegar esse início aí, tá? Então, o diagrama de Ashby relaciona o módulo de Young com a densidade do material.
À medida em que a densidade aumenta, o módulo de Young aumenta nesse diagrama. É possível observar aqui, ó, os materiais que têm maior módulo de elasticidade também são materiais que são muito pesados. No diagrama, o material com maior módulo de elasticidade é o diamante. Ó. Ou seja, o diamante é o material da natureza que possui a maior capacidade de deformação elástica. O que isso quer dizer, né? Maior capacidade de deformação. Ele consegue suportar as tensões de uma forma muito alta. O módulo de Young, pessoal, está totalmente relacionado com a dureza do material. Materiais mais duros têm módulo de Young maior também. É proporcional, diretamente proporcional. Então, o diamante, ó, no diagrama de Ashby, é o material com maior dureza, que ele também tem o maior módulo de Young. Então, ó, entender como esse diagrama funciona e onde cada material se encaixa no diagrama é de grande importância na engenharia. Existe uma área da engenharia mecânica chamada engenharia de materiais, que vai estudar o diagrama de Ashby e, assim, na realidade, vai destroçar esse diagrama e estudar cada uma dessas regiões. Em curso superior, o diagrama de Ashby é utilizado mais como referência de materiais para vocês terem uma ideia em como os materiais podem ser, como as propriedades dos materiais podem ser determinadas. Então, ó, vamos supor que você quer realizar a fabricação de algum componente. Aí vocês pensam, existem componentes que são feitos de madeira, componentes que são feitos de plástico, de borracha, enfim. Várias dessas características de aplicação, o projetista tem que saber. Ele tem que saber se o material que vai ser projetado tem que ser submetido a condições de alta temperatura, se são condições de corrosão, se vai ser colocado numa região que vai ter grandes vibrações. Então, o projetista tem que ter consciência de onde esse componente vai ser aplicado e também tem que ter ideia das tensões que esse material vai ser submetido e do peso que esse material, que esse componente pode ter. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre vedação, geralmente, vedação tem que ser um material leve, eu não quero que seja pesado, e eu quero que ele seja submetido a altas vibrações, enfim. Materiais de vedação, por exemplo, ó, ele tem módulos de elasticidade baixo, módulo de elasticidade baixo, e tem uma densidade baixa também. Então, geralmente, são borrachas, aqui, ó, borrachas plásticas, silicones, enfim. Aí, se você for submeter esse elemento de vedação a tensões mais altas e for exigido um módulo de elasticidade mais alto, então aí eu já posso fazer de um material, de algum tipo de plástico, de algum tipo de polímero. E aí existem vários polímeros que podem ser utilizados. Você pode observar que as madeiras são encontradas aqui, ó, produto de madeira. Então a madeira, ela tem uma densidade mais baixa do que as borrachas. Só que o módulo de elasticidade da madeira é maior. Tá? Daí, agora, quando eu for mostrar, daqui a pouco, né, quando eu for mostrar para vocês o outro critério de seleção, vocês vão ver como que esse módulo de elasticidade é encontrado. Tá? Sim, na realidade, acredito que vocês já sabem isso, mas eu vou demonstrar isso novamente para vocês. Também é possível observar. O bom da aula em vídeo aula assim é porque isso aqui na sala de aula ficaria no projetor e ia ficar muito grande, até difícil de enxergar os pontos. Por aqui eu acho que vai ficar até facilitar para vocês. Observa aqui onde estão as ligas de titânio. Ó. Ligas de titânio estão aqui, as ligas de vanádio, ligas de cobre, ligas de níquel. Os aços, pessoal, todos os aços existentes, aços carbono, eles estão aqui, ó, nessa bolinha pequenininha. Então, é só para vocês perceberem o quanto os aços,
E todas as ligas, né, que são possíveis de ser fabricadas quando se trata de aço carbono, elas se encontram aqui, ó, nesse pedacinho, na grandeza de materiais que existem na natureza. E na engenharia, geralmente a gente estuda, foca muito em aços. E na realidade a gama de materiais é bem maior do que isso. E o diagrama de Ashby foi feito há muito tempo, né? Foi feito em 1978. Está aqui, ó, entre 88 e 91. E daí de lá para cá, vários outros materiais já foram desenvolvidos. Então, aqui muitos outros materiais já foram incluídos aqui nesse diagrama. Materiais de engenharia, pessoal, é importante observar que estão aqui, ó, materiais de engenharia. Todos esses materiais aqui, mais utilizados quando se trata de engenharia mecânica, tá? Enfim, espero que tenha ficado claro como funciona o módulo de Young, ou como funciona o diagrama de Ashby. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício sobre ele, tá? Continuando com o critério de seleção, para se selecionar materiais também são realizados ensaios. O ensaio que nós já trabalhamos em sala de aula, então eu não vou ficar focando muito nessa parte. O primeiro é o ensaio de tração, onde uma carga de tração uniaxial é aplicada no corpo de prova até ele falhar. Então, ele é submetido a alguma falha numa região porque teve um escassamento. Como resultado de um ensaio de tração, eu tenho um diagrama de tensão versus deformação, onde na primeira parte eu tenho uma deformação elástica e depois eu tenho uma deformação plástica. Observe que, gente, essa parte é importante vocês entenderem. O módulo de elasticidade, gente, é o ângulo que tem entre o gráfico, né, da deformação pelo eixo da deformação. Então, é esse ângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo é o módulo de elasticidade. Então, se o módulo de elasticidade for baixo, quer dizer, ó, que essa reta, ao invés de ficar nessa posição, ela seria mais ou menos nessa posição. Então, uma reta numa posição como essa teria um ângulo menor e, consequentemente, um módulo de elasticidade menor. Tá? Então, o módulo de elasticidade é esse ângulo aqui. Consequentemente, se o módulo de elasticidade é menor, as tensões de escoamento e as tensões últimas, que é o limite de resistência à tração, também vão ser menores. Tá? A capacidade do material de suportar alguma coisa vai ser menor também, e a dureza também vai ser menor. Então, esse é o diagrama de tensão e deformação. Isso aqui a gente já trabalhou na nossa aula presencial. Os ensaios de compressão também são realizados da mesma forma, e dessa vez são cargas uniaxiais, só que no sentido de comprimir o material. O ensaio de flexão pode ser realizado também. Então, na flexão eu tenho cargas aplicadas em 3 pontos no material e eu vou ter um dobramento desse material. Tá? Então, aqui é o que eu tenho de estrutura de deformação. E essa estrutura de falha, esse formato da falha, a gente vai trabalhar depois, tá? Por enquanto a gente não vai falar sobre ele, não. Mas, na realidade, o importante é entender o seguinte. Esse primeiro material A, ele é como se fosse um aço dúctil, ou seja, ele tem alta capacidade de deformação. E esse B aqui é um material frágil, então ele não tem capacidade de deformação. Então, olha, o material que tem capacidade de deformação, como esse aqui, que ele é mais dúctil, quando são aplicadas cargas de fricção nele, ele consegue se deformar e ainda não falhou. Na engenharia, a gente vai chamar de fratura, na realidade, esse fenômeno aqui. Isso aqui é uma fratura. Isso aqui já é um modelo de deformação. Ele deformou. Se ele falhou ou não, aí vai depender da aplicação. Porque, às vezes, se ele teve alguma pequena deformação, ainda é possível de se utilizar. Não necessariamente quer dizer que não serve mais para alguma coisa. Até porque todos sabemos que se existe alguma carga aplicada, tem alguma deformação, por menor que seja. O negócio é saber o limite que essa deformação pode ter. E aqui, quando o material é frágil e é aplicado carga de fricção, ele já vai quebrar diretamente. Ele não vai ter capacidade para se deformar como esse aqui. Tá?
É importantíssimo esse entendimento agora, nessa altura do curso de vocês. Até porque esse tipo de questionamento que vai ser feito para vocês. No meu trabalho, que eu vou passar para vocês depois também, isso vai ser importante, entender isso aqui. Quando se trata de torção, nesse primeiro elemento eu tenho um aço dútil também, e nesse segundo aqui eu tenho um ferro fundido frágil. Então, no aço dútil, imagina que essa linha aqui, ó, é como se fosse uma tinta, tá? Que foi uma fita que foi pegada, sei lá, aqui e aqui. No aço dútil, à medida em que o material sofre de torção, ele consegue ter uma deformação. Observem aqui que ele teve uma deformação angular. O valor do ângulo que esse material conseguiu se deformar vai ser utilizado depois na equação de torção dos materiais. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E, enfim, esse é o caso A, para aços dúcteis. Materiais frágeis, como o ferro fundido, nesse caso aqui, ó, quando ele foi submetido à torção, logo ele já falhou. Observe que ele já quebrou e a linha continuou aqui. Então, materiais frágeis não vão suportar a torção, como esse aqui. Então, agora a gente chega num dilema. Observem o formato da fratura no material submetido à torção. Vamos falar de materiais frágeis, tá? O material frágil submetido à torção apresenta uma deformação angular. O material frágil submetido à flexão apresenta uma deformação um pouco mais reta, tá? A característica principal da deformação é que ela tem... Claro que se eu colocasse um zoom aqui na seção, eu ia conseguir ver mais características, mas isso não vou falar agora para vocês. Na realidade, a tração só vai diferenciar porque ou vai ter alongamento. Observe que aqui ó, tem um pequeno empescoçamento. Materiais submetidos à fricção não tem esse empescoçamento. A fratura pode até se similar, pode até ter um sentido horizontal, só que ele pode ter empescoçamento. Características, tá? Então, torção é encontrado, o ensaio de torção é feito dessa forma. As equações de torção, flexão, tração, compressão, cisalhamento, eu já mostrei para vocês. A gente já viu em sala de aula. São algumas equações, a gente já deduziu elas, e na realidade estou só mostrando para vocês. O outro ensaio, que a gente também já comentou em sala, é o ensaio de fadiga de materiais. Esse ensaio, nesse ensaio, um corpo de provas, observe o que é um corpo de provas. Ele é colocado numa máquina que vai realizar algum tipo de aplicação cíclica. Então, em alguma quantidade de carga periódica, vai ser alguma carga periódica vai ser aplicada no material. Pode ser torção, então eu tenho um material. Eu posso ficar torcendo ele numa determinada carga e ver em quantos ciclos esse material vai falhar. Eu também posso fazer uma aplicação de carga de tração. Então, eu tenho um material, eu vou ficar aplicando cargas de tração axial, né, de material carrega, descarrega, durante um tempo até ver como ele vai falhar. Enfim, tem várias formas de ser feito. Então, ó, o ensaio de fadiga ele é feito para encontrar o limite de fadiga do material. Então, para materiais, para aços, é muito comum ter um diagrama parecido com esse aqui. Então, vamos supor que eu apliquei no material. Então, bora lá. Para isso aqui ficar bem claro para vocês. Vamos supor que eu tenho um corpo de prova cilíndrico. E aí eu estou fazendo um ensaio de fadiga, atração do material. Então, eu estou aplicando uma carga. Aí vamos supor que eu peguei um lote de 30 corpos de prova. Tem 30 corpos de prova. Eu vou fazer o primeiro ensaio, aplicando inicialmente nesse material o seu limite de resistência à tração, ou seja, a sua tensão última. Se eu já estou aplicando de cara a tensão última do material, ele já vai quebrar.
Então, eu tenho esse primeiro ponto aqui, ó. Observe que 10 a 0 no caso, um ciclo, né? No primeiro ciclo, se eu aplicar a tensão última, eu já marco um ponto aqui na curva. Vamos supor agora que eu apliquei uma tensão de fadiga um pouquinho mais baixa do que a tensão última. Vamos supor que eu apliquei alguma coisa aqui, ó, onde a setinha está mostrando. E aí, ele conseguiu 10 ciclos. Conseguiu suportar 10 ciclos. 1, 2, 3, 10 ciclos. Então, ele consegue marcar mais um pontinho aqui, ó, nessa reta. Na verdade, a gente não sabe o que é uma reta ainda, por enquanto a gente está marcando os pontos. E assim, sucessivamente, vão sendo realizados vários ensaios, com várias tensões menores do que essa, logicamente. E aí vão sendo marcados pontos. Aí vai chegar um momento em que eu vou aplicar cargas de tensões tão baixas no material que esse material vai suportar uma quantidade muito alta de ciclos. Então, essa quantidade muito alta de ciclos que o material vai suportando, acima de 10 a 6, ou seja, 10 milhões, 1 milhão de ciclos, geralmente a gente chama isso aqui de vida infinita para o material. Não quer dizer necessariamente que o material vai viver para sempre, mas significa que o material ele já que o componente ele já pode ter falhado por um outro motivo antes disso aqui ter uma trinca propagante, tá? Outra coisa que é importante ficar definida: o limite de fadiga ele define o instante que uma trinca começa a surgir no material, tá? Então a falha por fadiga, se já tem uma trinca de tamanho acima de 1 milímetro, a gente já está identificando que o material falhou. Ah, professor, mas tem materiais que a gente tem trinca acima de 1 milímetro e mesmo assim funciona. Não. Aí é outro critério que é adotado. Cada aplicação pode ter um tamanho de trinca propagante que ainda é aceito, mas na engenharia, pelo menos na didática do curso superior, a gente assume que 1 milímetro para o tamanho de trinca, o material já falhou. Ah, professor, dura? Não, aí é aplicação. Tá? Cada aplicação você pode determinar isso por outros fatores. É muito comum o pessoal falar que caldeira, vaso de pressão, tem trincas bem maiores do que 1 milímetro. E a gente aceita isso para determinados lugares, para determinados fatores. Porque, pessoal, já está considerando fatores de segurança no projeto. Então, aí tudo bem, realmente. Mas aqui não. Aqui é um estudo cru de algum caso e eu não estou aplicando fator de segurança ainda, tá? É por isso que a gente considera 1 milímetro já como falha do material. Então, beleza. Então, vai chegar um limite de tensão que vai ser tão baixo que ele vai suportar muitos ciclos acima disso. Quando ele chega nesse ponto, então ele vai ter uma reta característica igual, parecida com essa. Na realidade, a gente não é bem uma reta. Isso aqui é mais para um joelho, o pessoal chama de joelho. Imagina, olha o ponteiro do mouse aqui. Ele vai fazer algo mais assim, ó, um pouco mais exponencial, sabe? Aqui tá retinho, tá bonitinho, mas não é bem assim que acontece. Mas aqui tá bem didático. E vai chegar no limite, que é o chamado de limite de fadiga. Esse ESM aqui é o limite de fadiga. Ah, professor, tem um SF aqui, ó, que continua descendo. Que é o seguinte: para aços, que a gente foca esse estudo em aços, para o projeto, aços tem essa característica aqui bem determinada. Tá? Agora, outros materiais, algumas outras ligas, principalmente ligas de alumínio, ele continua descendo com o tempo. E aí ele desce muito mais aqui para chegar numa estabilidade. Tá? Aços chega numa estabilidade ainda de forma mais baixa que algumas outras ligas. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Pessoal, a gente vai usar isso muito nos nossos exercícios. Tá? Hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios, mas a gente vai fazer exercício de fadiga ainda. Mas a aula que vem, a gente vai fazer só exercício de fadiga. A aula de hoje ainda é teórica, a aula que vem é só exercício. Ensaios de impacto também são realizados materiais. A diferença dos ensaios de impacto para os ensaios de fadiga, em termos de resultado, é que o ensaio de fadiga ele é uma aplicação de carga
que vai ser cíclica, aí vai gerar uma trinca no material, certo? Aí gera uma trinca no material e a gente já considera que o material falhou. O ensaio de impacto, ele assume que o material já tem uma trinca, uma pré-trinca. É como se eu fizesse de fadiga primeiro, tivesse uma trinca. Depois de muito tempo, o material trabalhando, ele tem uma trinca. Aí saber o quanto esse material suporta, depois que ele tem essa trinca, aí eu faço um ensaio de impacto. O ensaio de impacto ele pode ser feito de duas formas, pelo método Sharp ou pelo método ISA. O método Sharp, ele põe, imagine, pessoal, que isso aqui é uma pré-trinca bem afiada, tá bom? Não dá para ver, o desenho não vai mostrar isso claramente, mas aqui, ó, é uma ponta muito afiada que já é considerada praticamente uma trinca, nesse ponto aqui, ó. Depois de um tempo de carga cíclica aplicada nesse material, aqui é gerada uma trinca e essa trinca pode propagar. Para eu entender qual é a capacidade dessa trinca de suportar alguma coisa, de suportar alguma quantidade de carga ainda com o tempo, eu posso realizar um ensaio de impacto. Nesse ensaio de impacto, ele está utilizando o método ISO, mas o método Sharp é bem similar. Aqui tem um martelo, que tem essa ponta com essa geometria característica, e aqui é colocado um corpinho de prova. Tá? Posso colocar o ISO, posso colocar o Sharp, vai depender da máquina. E aí, isso aqui vai descer. Desceu, vai quebrar o material e ele vai subir. E vai ter uma diferença de alturas entre o que ele tinha anteriormente e entre o que ele vai chegar depois. Essa máquina hoje não é feita mais de uma forma tão analógica, isso é totalmente digital, não precisa mais ficar medindo isso como media antigamente. É possível encontrar fazer um diagrama para ensaio de impactos com diversas temperaturas de material. Então, o ensaio de impacto ele é feito primeiro no material a uma alta temperatura, pode ser material a baixa temperatura, ou pode ser material a temperatura ambiente, uma curva parecida com essa aqui, depois de vários ensaios realizados. Então, a altura que o material chega, ele tinha uma altura inicial, né? Tipo uma guilhotina, né? Aquele material. Ele tinha uma altura inicial, aí ele quebra o corpo de prova e ele chega em outra altura. Essa diferença de altura é colocada no balanço de energia e é possível encontrar, então, essa diferença de altura vai ser a energia que o material absorveu, a energia de impacto, a energia necessária para quebrar o material. Aí a energia necessária para quebrar o material é colocada aqui no eixo das ordenadas e a temperatura de trabalho no eixo das abscissas. Então, ó, materiais com baixa resistência, materiais de, de, de aço, carbono normal, ou pode estar embaixo, pode estar em alta resistência, dependendo da quantidade de carbono. O que geralmente tem é uma alta energia de impacto é necessária para quebrar o material. Aí você pensa, professor, o material tem baixa resistência, mas precisa de uma energia de impacto maior? Sim, precisa. Porque materiais com baixa resistência geralmente têm uma ductilidade maior. Então, quando se trata de impacto, o impacto já para romper o material, ele tem que vencer o domínio elástico, tem que vencer o domínio plástico, e aí sim ele vai fraturar. Então, materiais com baixa resistência, eles precisam de energia de impacto maior. E a temperatura não influencia muito. Observa que a faixa de temperatura, tanto trabalhar com temperatura baixa como temperatura mais alta, não vai ter muita diferença na energia de impacto. Agora, materiais de alta resistência, então materiais com concentração de carbono muito alta, ou materiais com ligas metálicas que vão ser muito resistentes, eles ficam aqui nessa linha de baixo. Eles precisam de uma energia de impacto muito pequena para quebrar. Então, são materiais muito frágeis. Eles podem até ter uma resistência elevada, mas eles têm uma capacidade de absorver energia muito baixa. Então, um exemplo disso são os materiais cerâmicos. Materiais cerâmicos, no geral,
eles necessitam a energia de impacto de forma bem reduzida, né? A energia de impacto vai ser bem menor. Então, quando ele, se for um material cerâmico, né, e tiver uma guilhotina no site de impacto, vamos supor que é um material cerâmico, e tem guilhotina, ele vai quebrar o material e vai subir quase que na mesma altura que ele estava antes. Porque o impacto necessário para realizar essa quebra do material, esse material foi bem baixo também. Enfim, continuando agora aqui nos ensaios. Aços de baixa resistência. Então, agora que aqui está metade de baixa resistência, metade de alta resistência, agora é para a parte dos aços de baixa resistência. Aí também tem aços comuns, tá? Aí a temperatura, a influência da temperatura já é bem mais alta. Ah, professor, como eu vou saber se o material é disso, é disso, é disso? É metade de baixa resistência, aço, material de alta resistência. Aí, pessoal, o que realmente tem que fazer é encontrar um gráfico desses aqui para o material que você quer estudar. Então, se você for realizar um projeto de um aço 1020, e for fazer, por exemplo, das colunas que vai suportar uma caixa d'água de aço 1020, aí essas colunas vão ser colocadas num país muito gelado, ou então vai ser num país muito quente, ou vai ser num local com temperatura ambiente normal, como a do Brasil, por exemplo, sei lá, 25 a 35 graus, enfim. Aí a temperatura pode influenciar na energia de impacto que esse material vai suportar. Então, temperaturas mais baixas geralmente deixam o material com energia de impacto, a energia de impacto necessária para romper o material numa temperatura mais baixa é bem menor. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta na sala. O Cleiton acabou de dar aula, depois de meia hora de aula. Mas tudo bem, Cleiton, eu te pergunto. Continuando aqui, pessoal. Então, bora lá. O que eu estou dizendo com isso aqui? É muito importante definir isso agora. O material de baixa resistência, um aço de baixa resistência, como por exemplo o aço 1020, numa temperatura muito baixa, ele pode se comportar como um material de alta resistência na questão de fratura. Ele pode quebrar sem ter nenhum tipo de deformação elástica, porque materiais de alta resistência são geralmente frágeis, então eles vão quebrar muito rápido. Agora, materiais de baixa resistência geralmente têm uma indutibilidade maior, então ele vai deformar primeiro e depois vai falhar. O que eu tenho aqui nesse cenário é que um aço de baixa resistência, como o exemplo que eu falei para vocês, o aço 1020, ele sendo colocado, sendo submetido a uma temperatura muito baixa, ele pode falhar com uma energia de impacto muito pequena. Então, dependendo de uma trinca que pode existir numa coluna de aço 1020, se for uma temperatura muito baixa, dependendo do impacto que essa coluna pode sofrer, a energia desse impacto, ela pode falhar na hora, tá bom? Então é importante conhecer a curva para o material que você estiver projetando. E da mesma forma, se a temperatura for alta, for mais alta, a energia de impacto necessária para quebrar o material é bem maior. Então, o aço 1020, por exemplo, submetido a um ambiente com uma temperatura alta, ele vai exigir uma energia de impacto alta para quebrar. Agora, no aço 1020, uma temperatura baixa, vai exigir uma energia de impacto muito baixa. Tá? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Mas cada material que se for trabalhar, tem que saber a curva própria dele. Tá bom? Pessoal, eu quero saber de vocês, eu vou deixar aqui vocês agora falar um pouquinho. Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem até agora? Eu não sei nem se vocês estão me vendo. Eu desativei aqui. Tá aqui. Agora vocês estão me vendo, né?
Antes vocês estavam só vendo o slide, né? Daniel, eu tenho uma pergunta. Oi. Quando você mostrou aquele gráfico ali do impacto, isso, Hum. a diferença entre metais de baixa resistência para o de alta resistência, ele é realmente tão grande assim? Ou foi só porque ficou para ficar de uma Não, maneira didática aí? a diferença é alta mesmo, tá bom? É alta. Isso é muito perceptível. Claro que aqui, essa linha do meio é para aços. Agora, se eu for falar de materiais mesmo, é só você imaginar, ó. É possível você imaginar um material, metais de baixa resistência. Metal de baixa resistência. Vamos voltar para o diagrama de Ashton. Metal de baixa resistência. Vamos ver, a liga dos metais, ela está aqui, ó. Então, se eu pegar, por exemplo, uma liga de titânio, uma liga de zinco, uma liga de zinco tem um modo de elasticidade menor, então geralmente é associado que tem uma resistência menor do que os aços, por exemplo, que está aqui. Então, ou do que o diamante que está lá em cima, do que as cerâmicas que está lá em cima. Então, o impacto necessário para quebrar uma liga de zinco, ou a energia de impacto, vai ser, como ele é menos resistente, vai ser maior. Até porque ele tem uma capacidade de se deformar maior do que as cerâmicas. Então ela é realmente bem diferente os É, valores quando você faz o ensaio. Mas sim, isso não quer dizer que o material de alta resistência seja ruim para impacto ou ele simplesmente não é usado para funções onde eu necessite o material para receber impacto. na realidade, você pode observar que a temperatura ela não tem uma grande influência em materiais nem de alta resistência nem de baixa, quando se trata de materiais comuns. Aqui é só porque aços que tem essa diferença, a temperatura influencia. Mas esse impacto necessário aqui, ó, ele é muito alto, mesmo para materiais de alta resistência, porque aqui a gente não tem valores, né? A diferença entre eles é alta, como é perceptível. Mas o valor até para impacto de alta resistência, mesmo que esse valor é mais baixo, mesmo assim esse valor já é muito alto quando se trata Uhum, de cargas práticas, entendeu? Não quer dizer que você não certo. pode usar. Na realidade, vão ter casos que vai ser necessário usar, de fato, porque é necessário uma resistência mecânica, porque uma carga alta vai ser aplicada, então tem que ter alta Uhum. resistência, tá bom? Não, ficou claro. Não é porque a origem ali do gráfico é zero. Na verdade, eles já são valores altos, só que o Isso. metal é Já, mais alto ainda. Entendi. isso que já é valor alto, tá? O ensaio de Beleza. impacto consegue determinar isso aí. Mais alguém? Tá tranquilo por agora? Acho que não, né? Se tiver alguém que quiser falar alguma coisa, pode comentar. Eu não sabia que a câmera minha não estava ativada. Eu estava até mexendo com as mãos aqui para vocês. Vou deixar ela ativada agora. Continuando o slide. Então, quando se trata de ensaios de impacto, é isso aí. Agora já começa os exercícios. Então, beleza, consegui finalizar a matéria que eu tinha de hoje para vocês. Agora, eu quero fazer alguns exercícios. Eu vou fazer um exercício com vocês, que é o que eu ia fazer em sala de aula, tá? Só que a gente não está em sala de aula, a gente vai fazer por aqui mesmo, e eu vou disponibilizar o link para a aula, vou disponibilizar os exercícios também. Essa lista tem 10 exercícios. Eu vou resolver alguns, na verdade são 8. A outra lista que tem 10, são duas listas. Eu vou responder todos os exercícios dessa lista. Hoje eu vou resolver alguns e semana que vem eu vou resolver o restante. Aí, esses exercícios, ó, a gente vai fazer junto. Eu vou disponibilizar para vocês também uma outra lista de exercícios, essa já é para vocês entregarem. São exercícios bem similares a esses que eu vou resolver. Vai mudar uma coisa ou outra. Mas é importante acompanhar a resolução desses exercícios, porque depois
vocês fazem a lista de vocês, tá? Hoje eu quero resolver esse exercício aqui do diagrama de Ashby, que é o primeiro. Bora lá. Durante o processo de um projeto, a escolha do material para um componente é geralmente realizada na fase preliminar. Nessa escolha, alguns requisitos do material são importantes para a realização da função do componente. Para um projeto em pauta, os valores a serem adotados para o módulo de elasticidade foi de 200 gigapascal. Então, algum projeto realizado definiu que o módulo de elasticidade necessário é de 200 gigapascal. E esse material tem que ter uma densidade que varia de 3.000 a 10.000 kg por metros cúbicos. Então, o peso dele, a massa específica dele, foi definida como sendo mais ou menos isso aí. Ah, professor, como que no projeto define a densidade? Ah, gente, você consegue, a densidade é massa sobre volume. Você tem o volume do material relacionado à sua dimensão. Então, você tem a dimensão do componente. Então, você consegue determinar o volume. Em desenho, qualquer software de desenho consegue te dar o volume de um material, do material projetado. E o peso dele, pelo menos uma noção do peso dele, você tem que ter uma ideia de quanto esse material pode pesar. Se tem que ser muito leve, se pode ser pesado, enfim. Que vai, aí é gerado um diagrama, um intervalo de massa que esse componente pode ter. E aí você faz massa sobre volume, encontra uma faixa de densidade. Nós estamos colocando aqui nesse exercício. Então, a módulo de elasticidade está definido, que tem que se dar a ordem de 200 gigapascal. E a densidade tem que ser algo entre 3.000 e entre 10.000. Outra característica importante do projeto é que ele será exposto a um ambiente com altíssimas temperaturas. Então, a gente já sabe que o material vai ser submetido a temperaturas altas. Então, deve ser um material refratário. Beleza. Dessa forma, baseado no diagrama de Ashby abaixo, selecione a classe do material mais adequada à realização da função do componente desejado. Então, ó, eu tenho aqui um diagrama de Ashby, esse aqui já está mais bonitinho do que aquele outro, esse aqui está bem resumido. Na realidade, aqui não tem os materiais em si, ele tem as classes dos materiais. Tá? Então, ó, ele quer saber qual desses materiais se encaixa nas características que foram definidas pelo projetista. Então, bora lá. Na hora que vocês todos podem abrir o microfone, que eu quero que vocês participem agora da solução desse exercício. Tá? Vou deixar aí. Então, anotem aí. Tem que ter 200 gigapascal, uma ideia de 200 gigapascal, algo em torno disso, e a densidade entre 3.000 e 10.000. E o projetista falou que tem que ser exposto a um ambiente com altas temperaturas. Então, ó, qual desses materiais melhor se encaixa nessa característica? Dá um tempinho aí de 1 minutinho para vocês pensarem. Pode abrir o microfone de vocês. Para falar. Cerâmica porosa, Daniel. Cerâmicas porosas? Isso. Deixa eu ver quem falou. João Paulo. Isso, João Paulo. Deixa eu abrir de novo esses. Um falou cerâmicas porosas, mas alguém quer falar alguma coisa? Ficaria entre metais e ligas, mas aí alguns e cerâmicas, né? Esses dois aí. Certo. Bora lá. Por que não pode ser cerâmicas porosas, João Paulo? Porque o projetista definiu que tem que ser algo da ordem de 200 gigapascal, certo? Então, 200 gigapascal, ó, já estaria aqui em cima, tá vendo? Aqui é 100. Como aqui é um diagrama log-log, eu entendo que 200 vai estar algo entre esses dois primeiros. O diagrama log-log, gente, é definido assim, ó. Aqui é 100, aqui é 1.000. Eu conto os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pegaria a diferença daqui para cá, que dá 900, dividiria por 6 e saberia mais ou menos o que cada ponto desse vale. Só que eu não preciso fazer isso. 200 vai estar geralmente próximo a esse segundo ponto aqui. Tá? Então, nesse segundo ponto aqui, ó,
entre o segundo e o terceiro, mais ou menos, né? Nessa faixa aqui, ó, eu vou ter da ordem de 3.000 a 10.000 uma parte cerâmica e uma parte de metais, né? Então, é um material que pode ser de cerâmica ou pode ser feito de material metal. Tanto faz. A densidade vai ser suficiente e a espasticidade também. Deixa eu desativar aqui o microfone de vocês. Então, tanto a densidade como o modo de elasticidade batem para ser de cerâmica ou ser de metal. Aí, às vezes, é até complexo. Você pensar, uma coisa pode ser fabricada de cerâmica, pode ser fabricada de metal e vai ser a mesma coisa? Sim, vai ser a mesma coisa. Ou a aplicação dele lá só definiu essas duas coisas. Mas ele disse negócio, vai ser exposto a um ambiente com altas temperaturas. Ele não está falando qual é a temperatura que vai ser trabalhada. Não deu esse valor de temperatura, mas ele definiu que é alta. Então, um material submetido a altas temperaturas, e eu posso escolher entre ser cerâmico e entre ser de metal, a minha primeira opção, gente, vai ser cerâmico. O próprio enunciado já fala. Então, deve ser o material refratário. Materiais refratários são materiais cerâmicos. Mas se eu não tivesse dado essa informação, esse exercício aqui, gente, foi tirado de uma prova do ENAD. Nessa prova de ENAD não tinha essa informação na realidade. Eu coloquei ela aqui agora para vocês. E para facilitar um pouco o exercício. Mas essa informação nem precisaria ser dada. Então, se o material é entre esses dois e é refratário, ou é alta temperatura, eu escolho cerâmico. Pergunta, professor, por que materiais submetidos às temperaturas não pode ser de metal? Não é que não pode, mas dependendo da temperatura que pode chegar durante o processo, pode ocorrer até tratamento térmico de material. Se ele for submetido a uma temperatura muito alta, depois for diminuir com o tempo, pode ocorrer até um recozimento do material indesejado, e aí muda todas as características. Um recozimento de material, gente, altera o modo de elasticidade dele. Então, se o material for recozido, se for submetido a uma alta temperatura e ele for resfriado tanto de forma rápida como de forma devagar, o modo de elasticidade dele vai mudar. Tá? E eu não quero que isso aconteça durante o processo. Então, a resposta certa para essa pergunta aqui seria a letra C, cerâmica. Tá bom? Daniel. Oi. Agora vendo em cores, o gráfico, esse diagrama fica um pouco mais claro. No momento inicial, estava achando que havia uma interseção entre cerâmicas e metais, mas então se está falando que são cores diferentes, é porque eles não estão se cruzando mesmo, eles estão separados, né? Não, são separados. É porque esse diagrama aqui está bem didático. Isso aqui eu peguei de uma prova pronta, tá? O diagrama original ele é bem detalhado. Existe uma interseção, só que essa interseção não quer dizer que se mesclam os materiais, mas quer dizer que existe uma faixa de materiais que tem propriedades similares, tanto para um como para outro, mas ou é cerâmico ou é aço. Beleza. O que de material ser cerâmico ou ser aço? É o material dele. Materiais aço, materiais de ligas metálicas. Materiais cerâmicos são materiais com ligas da parte cerâmica. Tá? São ligas que envolvem uma mistura de zinco com silício, uma mistura de nitrogênio com boro, enfim. Ligas de carbono diretamente associadas, alótopos de carbono. Então, esses materiais compõem as cerâmicas. Tá? O diamante, por exemplo, é um alótopo de carbono, que é a mesma sequência molecular da grafita, do grafite mesmo, o grafite que usa para escrever. Só que numa alotropia diferente, então foi submetido a algum processo ao longo do tempo de forma natural e aí foi gerado diamante. Enfim. Beleza. Então, o exercício, a resposta dele seria essa. O exercício que tem para vocês resolverem, similar a esse, muda algumas coisas, tá? Vai mudar aí alguns detalhes. Mas o pensamento tem que ser sempre esse. Patrício chegando na aula. Patrício chegando na aula agora, né? No final dela, mas tudo bem também, né?
A gente perdoa todo mundo. O pessoal que chegou depois que a aula começou, a aula vai ficar disponibilizada para vocês depois, tá? Então, o exercício 1, a resposta dele é cerâmicas, tá? O exercício 2 eu vou fazer na próxima aula, tá? Que é um exercício de cálculo. Então, eu vou fazer um quadro virtual aqui com vocês. Eu vou vir só para resolver esse exercício de cálculo, que vai ser na semana que vem. Mas eu já vou disponibilizar para vocês fazerem e fazendo eles. Então, agora eu vou resolver o exercício 5. O exercício 5 é relacionado ao projeto a escolha de fator de segurança, coeficiente de segurança. Então, vamos resolver aqui junto. Para a realização do projeto de uma viga de sustentação de uma ponte rolante, o projetista, primeiramente, deve estabelecer o coeficiente de segurança a ser utilizado. Então, bora lá. Existe um projeto de uma ponte rolante, aí ele vai fazer a viga de sustentação dela. Então, o projetista quer estabelecer o coeficiente de segurança para ser usado nesse processo. O material a ser utilizado se caracteriza como material dúctil. Então, você comprou o material, já tem o ensaio dele pronto, então já sabe que é material dúctil. E ele possui a tensão de escoamento 300 MPa. Esses valores, pessoal, de tensão de escoamento do material suporta, isso aqui você pode, quando você compra o material, você pode pedir os resultados de propriedades do material, que isso aqui é passado, tá? Todo fabricante tem essas tabelas prontas. Para esse projeto, tem essas seguintes informações. Então, bora lá. Então, comprou o material para fabricar a viga de uma ponte rolante. Aí, sabe o seguinte, o projetista, sabe que o material utilizado não foi testado e tem-se apenas dados razoavelmente representativos dos testes de tensão dados pelos fabricantes. Então, o fabricante deu um dado representativo. O que é um dado representativo? É de um lote de 1.000 peças fabricadas, foi lá, pegou 5 e fez um ensaio com esses 5. E ele falou o resultado. Não é um resultado, é um resultado razoavelmente representativo. Porque o ideal mesmo seria de um material que eu comprei, eu tirar um pedacinho dele, do material que eu já vou usar, tirar um pedacinho e fazer ensaio. Isso quase ninguém faz. Poucas empresas vão ter capacidade de fazer isso. Então, assume que os dados são razoavelmente representativos. A ponte rolante será utilizada em um local cujas temperaturas variam de menos 20 a 20. Portanto, é um ambiente moderadamente desafiador. Então, eu tenho uma característica de material, de ensaio do material, que eu sei que é razoavelmente representativo, e eu tenho uma característica do ambiente. A ponte pode ser utilizada em lugares que variam de temperatura muito, de menos 20 a 20, é um ambiente considerado moderadamente desafiador. E foram realizados testes computacionais para o modelo desse projeto. Portanto, os dados representam precisamente o sistema. Então, as cargas que vão ser aplicadas nessa ponte modelam o sistema de forma precisa, porque foi realizado teste computacional. Então, tendo essas três informações, eu vou utilizar aqui a tabelinha do fator de segurança. Essa tabela eu ensinei a utilizar ela na aula anterior. Então, quem não viu essa aula, foi na aula da semana passada, que eu postei para vocês no aula, vai estar na seção 1, aula 3, e tem umas videoaulas lá que eu ensino como que esses fatores de segurança são encontrados. Então, dadas as propriedades materiais disponíveis, o material realmente foi testado, os dados representativos estão disponíveis, ou dados razoavelmente representativos, dados insuficientes representativos. O enunciado assume que dados razoavelmente representativos. Então, o fator de segurança, dado aqui por causa dessa característica, vai ser 2. Então, fator de segurança 2. Beleza. Sobre as condições ambientais. São idênticas às condições de teste? É essencialmente igual ao ambiente de um laboratório? É um ambiente moderadamente desafiador ou um ambiente extremamente desafiador? É um ambiente moderadamente desafiador. O exercício já te deu. Esse tipo de informação, gente, é o projetista que vai definir. Tá? O que é moderadamente é capacidade mesmo de prática e experiência. Tá? Então, é um ambiente moderadamente desafiador. Então, coeficiente de segurança, 3, por causa dessa característica. E, por último, em relação aos modelos analíticos,
ele assume que os dados representam precisamente o sistema. Então, ó, os modelos foram testados em experimentos, os modelos representam precisamente o sistema, os modelos representam aproximadamente o sistema e os modelos são aproximações verossímeis. Então, os modelos representam precisamente o sistema. Fator de segurança, 2. Então, ó, por causa dessa primeira característica, fator de segurança 2, por causa dessa segunda, fator de segurança 3, e por causa dessa terceira característica, fator de segurança 2. Baseado nessas informações, calcule o coeficiente de segurança a ser utilizado nesse projeto. Aí, para eu definir qual é o coeficiente de segurança, nessa primeira aula que eu passei para vocês, eu disse o seguinte, ó. Deixa eu colocar o slide aqui. Acho que na outra aula. O fator de segurança N deve ser escolhido por, quando é um material dútil, vai ser aproximadamente, ou vai ser igual, o máximo valor dado entre os fatores 1, 2 e 3. O fator 1 deu 2, o fator 2 deu um coeficiente 3 e o fator 3 deu um coeficiente 2. Então, o fator de segurança utilizado naquele projeto lá, como o material é dúctil, vai valer 3. Se o texto dissesse que o material era frágil, então o fator de segurança seria 2 vezes esse valor 3. Então, o fator de segurança seria 6. Tá? Que é o que geralmente é utilizado em pontes rolantes. Ó. Pontes rolantes de 6 a 8, fator de segurança. Mas esse exercício está falando que está utilizando material dútil. Então, possivelmente, é porque vai suportar cargas bem menores, uma ponte rolante para uma aplicação de cargas baixas, tá? Então, por isso, está utilizando material dútil e o fator de segurança pode ser pequeno, pode ser 3. Então, a resposta desse exercício 5, então é 3. Fator de segurança 3. Agora, como usar esse fator de segurança num projeto real, é coisa que a gente vai fazer em exercício da próxima aula, tá bom? Então, gente, esses 2 exercícios é o que eu queria fazer hoje com vocês. Os outros 6 exercícios, a gente vai responder todos na semana que vem, tá bom? Eu quero saber de vocês agora, se vocês entenderam direitinho a aula de hoje, se tem alguma dúvida, como foi a experiência de vocês agora, nessa primeira aula assim, online, o que vocês acharam? Pode liberar os microfones de vocês aí. Um de cada vez, gente. Ué, gente, eu acho que ninguém tá me ouvindo, então, né? Ninguém tá falando nada. Não, eu tô ouvindo, João Paulo. Eu tô ouvindo e gostei pra caramba da aula, Daniel. Deu certo para vocês aí? Conseguiram acompanhar direitinho? Deu certo. Daniel, só uma dúvida. Por que o João Paulo tá fora da organização? Deixa eu ver. Ativar, tornar um participante. Não sei, João Paulo. Você tá, para mim, tá igual aos outros, assim. Não sei. Ah, tá. É porque eu tô vendo ali convidado, e o João Paulo tá fora da organização. Só curiosidade mesmo. Eu também É que você não pagou a vaquinha. Que vaquinha? A vaquinha pra Coca. Tá certo. Na próxima eu pago, então. Aí vai aparecer convidado. Pessoal, Daniel, eu achei muito boa a aula. Deu para acompanhar tudo certinho e tal. Eu acho que no início a internet, não sei se foi só para mim, estava um pouco instável. Aí tinha algumas transições que você fazia com o mouse, a tela ficava meio cinza, mas tipo assim, foi temporário. Depois, nesses últimos 30 minutos aqui, rodou beleza, o áudio e as transições de slide aí, mas ficou muito legal sim. Não, então tudo bem. Depois que eu cheguei que melhorou. O Patrício chegou agora, né? Aí depois que eu cheguei melhorou a situação aí. Fred não tá pagando na internet. Vou tirar uma foto. Eu vou tirar até uma foto com vocês. Gente, ninguém de vocês quis liberar a câmera.
Por que vocês não quiserem liberar? E liberar a câmera, Daniel. Todo mundo em casa, né? Forjado, que liberar a câmera. Ah, apareceu. Agora eu sei quem estava falando aí. Eu conheci essa voz, sei quem é agora. Libera a minha aí também. Não, sei que tem que liberar. Não, aqui, todo mundo pode liberar. Vocês é que não quiseram colocar. Ei, Daniel, tá ouvindo o Eugênio falar aí? Pode falar. Tem alguma outra fonte que a gente pode pesquisar em casa, pela internet, para a gente entender um pouco melhor, assim, até esse exercício que a gente está dando treinado em casa? Tipo, Tem um sim. livro, ou um vídeo aula mesmo, qualquer coisa. Eu No vou. Google você consegue. Acompanha aí da casa. Você tá vendo minha tela ainda, não tá? Tô. O livro que eu utilizo, esse slide todo que eu montei, eu me baseei nesse livro aqui, ó, Projeto de Máquinas. Você pode baixar ele. Esse aqui eu baixei esses dias. É esse livro aqui da capa amarela. Eu já falei dele para vocês na sala de aula. Eu não sei bem qual é o site que eu encontrei, mas se você jogar no Google Projeto de Máquinas, 4ª edição Norton, vai aparecer esse livro, não tem erro. Todo o conteúdo de projeto de máquinas vai se tirar desse livro aqui, tá? Aí, essa parte da matéria é um pouquinho do capítulo 1. Então, se você for aqui no capítulo 1, ó, o capítulo 1 é sobre essa questão do fator de segurança. Deixa eu... Ó aqui o print do próprio livro, tá vendo? Isso que vocês estão acompanhando aí. Então, aquela parte do fator de segurança eu tirei daqui. Capítulo 1. A parte dos ensaios já foi lá dos capítulos 4 e 5, mais ou menos, tá? Que eu já estou fazendo uma mistura desse livro aqui para vocês. Não vou conseguir achar o ponto exato que eu usei na aula, não. Então, não vou nem ficar procurando. Mas foi mais ou menos nos capítulos 4 e 5. Aí pode Já dá uma ideia, já pesquisar. pode procurar. Daniel, Oi. deram alguma posição sobre semana que vem? Eu acho que semana que vem ainda vai continuar sendo dessa forma aqui. Por isso que eu já estou passando, fazendo as videoaulas com vocês, deixando os materiais como se fosse presencial, para vocês não ficarem com perda de material, tá? Mas eu acho que semana que vem vai continuar sendo assim ainda. Tanto é que eles, na verdade, eu tenho certeza que vai ser, porque eles disponibilizaram essa plataforma ontem para a gente. Esse Teams. Essa plataforma aí agora tem menos risco da gente perder o semestre, né? Não vai perder não, porque eu vou fazer por aqui as aulas e eu vou fazer os trabalhos de vocês pelo AVA. Lá vai ter uma opção agora de eu fazer uns questionários para vocês resolverem por lá mesmo. Aí eu vou passar umas tarefinhas por lá, vou fazer umas aqui por e-mail para vocês. Vocês não vão perder nada por causa disso não, tá? Vai dar Tem certo. alguma possibilidade da primeira prova ser substituída por atividade? Eu acho que essa possibilidade é praticamente certeza. Não me falaram ainda, mas eu tenho praticamente certeza que vai ser. Ah, beleza, obrigado. Porque, assim, a semana de prova de vocês seria na terceira semana do mês que vem. Não sei se já vai ter volta das aulas. Se já tiver voltado, pode ser que já volte fazendo prova. Mas a gente, por enquanto, vai estar nas aulas. Vai dar certo. Ah, beleza. Se Deus Os quiser, outros professores também vai ficar dando aula através dessa plataforma a partir da semana que vem? Sim. A partir da semana que vem, todos os professores vão usar ela. Na realidade, eles pediram para usar essa plataforma a partir de segunda-feira. Só que eu já quis usar hoje, para já testar com vocês, para vocês já conhecerem ela. Tá? Os professores vão liberar os links para vocês, vão colocar no AVA. Aí, pessoal, semana que vem, para acessar essa aula, é o mesmo link que vocês estão usando agora. Que eu vou cancelar, vou fechar a aula agora, e ela já vai ficar programada para a semana que vem, no mesmo horário. Eu sempre vou fazer ela às 7h30, tá? O pessoal pode, às vezes, querer que faz 7 horas, mas eu acho 7 horas um horário que tem muita gente indo voltando para quem está trabalhando, ainda depois está voltando para casa, 7h30, está todo mundo já prontinho. Aí, quando é 7h15 eu já abro a aula e vocês já podem ir entrando. Você vai entrando, esperando a aula começar. Tá bom?
Eu vou encerrar a gravação agora aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, Daniel. Pera aí, Daniel. Oi. Deixa eu te falar. Oi. Então, vou até ativar a minha câmera aqui, ó. Eu sou João Paulo e eu ainda não fui em nenhuma aula sua na sexta-feira, porque eu sou o cara problemático